e esse é o momento do nosso Papo Sintonia, em mais um quadro, Um Olhar para a Infância. Hoje, o nosso foco é também a adolescência, porque queremos refletir sobre a série Adolescência, o que ela tem a nos ensinar, a nos alertar, a nos dizer, porque tem gerado tanto comentário e tanto interesse da comunidade. Com a palavra Adriana Carita, ela que é psicóloga infantil, pesquisadora da infância e da relação educador-criança, especialista em psicanálise e parentalidade. Seja bem-vinda também escritora, né? Autora aqui de livros infantis. É isso mesmo. É uma alegria estar mais um dia aqui com vocês, Paty. É sempre um enorme prazer, né? Principalmente para falar de uma série tão falada como essa série Adolescência, que, que tem tocado tantas famílias, né? Cada um da sua maneira, porque é uma série que você tem vários personagens, mas que cada personagem traz essa questão existencial. Hum. Então, por exemplo, você tem o Jamie, né, que foi quem cometeu o crime. Será que ele é culpado ou não? Né? Tem um meio ali que é todo, também influencia ele a quem se tornar quem ele é. Tem um investigador, né, que é aquele pai que fica muito tempo fora de casa e que depois quer compensar o filho de uma maneira mais permissiva. Enfim, são muitas questões que rodeiam ali essa tão falada série. Pois é, e traz uma questão, nós vamos daqui a pouco detalhar isso, mas é aquele pensamento, né? O que poderia acontecer, o que pode acontecer de mal e de ruim a uma criança ou um adolescente quando ele está no quarto? Está dentro de casa, está ali, né, com o seu celular, pode acontecer nada, ele está seguro, só que não, né, Adriana? A gente Só tem que visto cada não. vez mais que não estão seguros. É isso mesmo, Paty. E assim, no final da série, é muito interessante quando o pai desaba, onde ele questiona para a esposa, né? Porque a mãe de Jamie pergunta o que podíamos ter feito de diferente. Mas ele estava só no quarto, parecia estar tão seguro. Então, as famílias têm essa sensação. A criança, não, mas só está no quarto, está lá tranquilo, quietinho. Mas está no quarto ao mesmo tempo que está no mundo da internet, que é um mundo sem fronteiras. Pois é. Então, É esse mundo sem fronteiras que você traz, que é um mundo que totalmente que mudou. Não é mais ali a parede. Antigamente a gente dizia, olha, a criança está na rua, sai da rua, está brincando ali, é perigoso. Entra, vem para casa, fica isso, dentro de casa, que é mais seguro. Hoje não, é nesse ambiente, dentro de casa, dentro do quarto, onde eles estão acessando o mundo, não é mais a rua, não é mais o bairro, é o mundo. isso. Literalmente eles têm acesso, né? E o que isso muda nas relações, na relação, inclusive, educacional, porque é uma criança que vai ter acesso muito rápido a informações que eles não teriam se não fosse pela tecnologia. Um pai e uma mãe não diriam, olha, fica aí um tempo olhando tudo isso aqui e daqui a pouco eu volto para te buscar. Mas dentro do universo da internet é o que a gente faz. Dá um celular na mão, deixa ele entrar em tudo e pronto, né? Eu acho que tem muitas coisas aí que a gente pode falar, Paty. Hum. Essa coisa de dar o celular para a criança. O que a gente tem percebido muito hoje, por exemplo, assim, essa falta de intimidade com o filho, esta falta, assim, né, eu dou o celular para uma criança ou para um adolescente, o pai ou a mãe também está ali no seu mundo do celular, e aquela intimidade dentro da relação familiar, ela fica perdida. Né? Uma outra questão também, hoje, a indústria da tecnologia, das redes sociais, enfim, desses jogos que estão Perfeito. aí, Uhum. eles foram criados para poder manter o adolescente, a criança, nós viciados. Sim. Então, eles estudam cada aspecto do nosso comportamento, Uhum. entendeu? Então, quando a criança, o adolescente já começa a entrar neste mundo, eles vão se viciando de uma maneira que eles não vão se dando conta. E aquela intimidade dentro da relação familiar acaba se perdendo. Uhum. Ou seja, e outra coisa, essa indústria da tecnologia, eles vão mapeando a nossa vida, vão pegando os nossos dados, que muitas vezes eles conhecem mais dos nossos filhos do que nós mesmos. Né? Eles conhecem cada passo, o que gostam, o que não gostam, e estão ali alimentando aquela recompensa e fazendo com que eles fiquem cada vez mais viciados. Pois é. Então é isso, gente. O que é que acontece? É importante que a gente possa ter essa ideia, né? Ficar claro que nós estamos aí, talvez, diante de uma crise social e emocional contemporânea. O mundo mudou e a gente está tendo acesso a um conteúdo sem filtro, muitas vezes, né? Isso, é exatamente, Paty.
E assim, o que marca muito a série de Jamie, da adolescência, né, do personagem Jamie, é que quem assiste ali, você fica assim, pô, ele é culpado, ele não é, ele é culpado, não é, ele tem um diagnóstico, né? A gente vive hoje num momento em que se busca muito diagnosticar as pessoas, as crianças, adolescentes, enfim, as pessoas, no sentido de entender, não, deixa eu ver o que tem de errado com ele. Mas uma vez que a gente dá um diagnóstico, é como se o problema fosse da pessoa. E deixa de lado os outros aspectos sociais, psicossociais, que precisam ser levados em consideração, como, por exemplo, Jamie vem de uma família, né, o pai até fala assim, mas meu trabalho começou a render, e eu comecei a ficar muito tempo fora, porque eu comecei a ganhar mais dinheiro. Ele fala mais ou menos assim, ou seja, ele começou a se ausentar. Então, de que aconteceu? O Jamie ficou cada vez mais no quarto, né? Tem essa menina mesmo, né, que ele acaba assassinando, quando você vai ver ali na história, era uma menina que praticava bullying com ele. Não quer dizer que vai justificar o ato dele, que isso também precisa ser levado em consideração, né? Nada justifica ele chegar ali e tirar a vida por conta de uma violência. Mas quando a gente vai analisando ali o filme, a gente percebe, poxa, ele foi vítima de um sistema, né? De um uso de uma tecnologia que está ali para capturar os dados, para poder fazer com que ele fique viciado, né? De um pai ali que ficou ausente, que achava que equipando o celular dele, ele estaria ok, né? O bullying que ele sofria na escola por não conseguir ser o adolescente adequado, né? Porque todo mundo quer ser visto, todo mundo quer se sentir pertencente, e ele fazia parte dos inks, né, como eram chamados, daqueles garotos que não eram atrativos. Então, tudo isso foi mexendo com a cabeça dele. Não estou aqui justificando que ele fez o certo, mas a gente via assim, uma busca por amor, pertencimento, que foi levando ele a cometer esse ato. Uhum. Pois é, então não estamos seguros enquanto estamos no nosso quarto, isso é fato, Isso é um fato. e a série vem evidenciar isso. Agora, que diagnóstico a gente pode fazer, então, nesse contexto? Você já trouxe um pouco isso, mas a situação é séria, é de alerta, os pais precisam realmente estarem atentos e dizer, olha, mas isso é lá fora, aqui em casa não está acontecendo isso, não. O que choca muito, assim, a série, é porque cada família, de alguma forma, se vê ali. Ou seja, ou é naquele pai que trabalha muito, ou é no investigador, que também trabalha muito, que é ausente, que quer compensar ali o filho sendo de uma maneira mais permissiva, ou é no caso daquela mãe de Jamie, né, que tem uma relação mais submissa ali com o marido, que não tem muito espaço para poder dar sua opinião, sabe? Então, assim, o que tem marcado realmente é porque cada um, de alguma forma, se identifica e se vê próximo daquela realidade. Não é aquela ficção científica que fala, meu Deus, isso aqui é um extremo, não vai acontecer. Pois é, e como é que o adolescente está se comportando diante desse contexto? Ele está indo mergulhando cada vez mais? Ele é algo atrativo para ele, esse mundo da tecnologia, esse mundo da internet? Sim, foi como eu falei antes, né? É um mundo que foi feito para capturar a atenção. Uhum. Ou seja, cada coisinha, ou seja, a cor que é escolhida para o alerta, ele tem uma função, essa captura de dados, né, o que gosta, que horas entra, que horas não entra, tudo isso foi feito para deixar ali aquela marca no cérebro, para que ele possa voltar sempre ali no vício. E o que é diferente, Paty, para nós enquanto adultos, porque na nossa época de criança, a gente não tinha isso na palma da nossa mão para a gente poder levar para qualquer lugar. De fato, a gente tinha a televisão, que era aberta, mas a gente tinha um horário, e se a gente quisesse assistir, a gente precisava estar naquele horário e naquele local. Diferente de hoje, você dá na mão algo, né, para ter ali, para levar para qualquer lugar. E é algo que é viciante. Que os caras não param, que trabalham com essa tecnologia, eles estudam o nosso cérebro o tempo inteiro. Cada ação que pode nos levar a capturar a nossa atenção. E eles já perceberam que nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma necessidade de amor e de pertencimento. Eles já entenderam isso. Então, o que eles fazem? Como é que a gente preenche esse vazio existencial humano? Uhum. Entende? Será que é com likes? Então, vamos estimular ali. Eu posto uma foto, será que eles vão gostar? Será que não vão?
né? Tem um adolescente que pensa do outro lado, a criança, enfim, as pessoas que postam. Então, essa busca por amor, essa busca por pertencimento, a métrica já entendeu. E vai fazer com que a gente fique cada vez mais viciado no sentido de dar a nós o que precisamos, que é de pertencimento, que é de ser amado. Tanto que tem uma parte na série, assim, que é bem marcante, quando ele conversa com a psicóloga, que o Jamie conversa, que ele pergunta para ela, né? Você me ama? Né? Nossa. Você me ama? Então, assim, é aquela coisa, você vê que ele busca Da por esse amor. necessidade, né? Do amor. Agora, o quanto isso é, digamos, de certa forma, não vou dizer perverso, mas sim, porque há uma lógica por trás disso, de quem produz esses conteúdos, Sim, quer audiência e quer manter, né? Fixar a atenção de quem sim. está ali. Por outro lado, é muito também complexo isso, porque se há esse caminho, houve essa abertura, essa lacuna, para que esses grupos, esses conteúdos preencham, é porque tem algo faltando. Porque senão já chegaria ali com algo preenchido. Sim, Então, isso devolve aqui para a gente, para os pais, para as famílias, dizer como que eu estou presente na vida dessa criança, desse adolescente. É para mim que ele recorre quando ele tem alguma dificuldade? Ou ele se fecha, se automutila, conversa com um colega, busca na internet. A família e os pais ainda é uma referência, um porto seguro, um lugar de abertura e de diálogo, onde ele possa falar de tudo com leveza, saber que não vai ser julgado, vai ser acolhido. é. Olha o que a gente traz para a gente, né? Isso que você está trazendo, Paty, é muito importante, porque, às vezes, no espaço familiar, naquele ambiente familiar, não tem espaço para o sentir, e não tem espaço para poder acolher. Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje a gente vê que muitas famílias, né, a criança, ele vem ali para a família e a família busca oferecer o que há de melhor. Uma educação, atender às necessidades. E aí, ou seja, você vê a família se esforçando, trabalhando pra caramba para dar uma boa educação, uma boa escola, enfim, roupas, atender a várias questões. E chega o adolescente e fala assim: que saco, minha vida é uma droga. E aí, quando chega para isso, o que os pais normalmente fazem, os cuidadores? Você está reclamando de quê? Você tem tudo na vida. Você tem comida, você tem isso, você tem aquilo. Você está reclamando de barriga cheia. Ou seja, quando ele chega desabafando, ele recebe isso. Ou seja, você não tem o direito de se sentir assim. Porque você tem tudo na vida. E às vezes, o que ele está dizendo que é uma droga, que a vida dele é uma droga, não é que a vida seja uma droga. Às vezes brigou com um colega na escola, às vezes vivenciou algum momento ali que foi desagradável, e como adolescente tem essas questões do hormônio, então eles vivem muito, com muita intensidade. Então, quando eles chegam para desabafar, minha vida está uma droga, tenta entender o que aconteceu. E ouvir o que está acontecendo Exato. mesmo, porque mais do que hoje a gente tem, é outro ponto que você traz nessa fala aqui, nessa nossa conversa, é a medicalização, né? A gente tem uma tendência de ter alguma coisa errada com esse menino. Tem uma O coisa errada menino nesse vive mundo. reclamando, o menino está sempre agressivo, ou a menina, sei lá, ele não dialoga, nada que a gente faça para ele tá bom, vive enfiado nesse quarto o dia todo, deve estar com algum problema. Vamos levar ele para o médico, e aí, se o médico passa o medicamento, melhor, graças a Deus, problema resolvido. É, Só que não é assim, então, mais do que perguntar o que foi que aconteceu. Então, esse espaço do diálogo também, e não ter logo o diagnóstico de que é uma doença e ir para a medicalização, né, Adriana? eu acho, Paty, que assim, tocar no assunto de medicalização, assim, é de um lugar, assim, um pouco delicado, mas é importante ser dito que, assim, o medicamento, ele é importante quando você tem uma crise ali que a pessoa está passando, mas é importante dizer que medicamento não apaga pensamento, medicamento não apaga história de vida, tá? Então, quando você está vivendo um momento agudo ali, daquele sofrimento mental, o remédio, ele é muito bem-vindo e importante. Porém, é importante deixar claro também que não é o suficiente e que existem outras questões que precisam ser analisadas antes. Será que eu estou dando a escuta necessária? Porque aquilo que eu não cuido enquanto sentimento, que eu não olho, ele transborda. Então, assim, o medicamento às vezes acaba sendo um caminho mais rápido, até por uma forma assim, eu vou medicalizar aqui rápido porque vai ser mais fácil do que eu precisar acessar tudo isso que está acontecendo. Uhum. Porque uma vez que, porque assim, a criança, o adolescente, ele traz o sintoma familiar. E às vezes olhar para este sintoma de maneira mais cuidadosa para a criança e para o adolescente significa dizer que eu vou ter que olhar para mim também.
E este olhar para si, muitas vezes, é doloroso. Então, às vezes, é melhor fingir que não está acontecendo, que o problema não é meu, é a criança ou o adolescente que tem um diagnóstico, é ele que é o problema, porque aí Exatamente, eu me saio isento. do... E às vezes não é Aham. nem pela falta de responsabilidade, é falta de repertório de dar conta disso, né. A gente falava É, antes, o mundo realmente mudou, mudou. gente. Mudou a forma da gente consumir entretenimento. Aquela criança que tinha aquele horário, eu estava lembrando, na minha época de infância tinha um programa que eu gostava, um desenho animado, Cacá, era sempre 5 horas da tarde. Então eu ia para a escola, voltava, eu também queria assistir, porque era naquele horário, senão eu não ia Isso. ver meu desenho predileto. Hoje em dia você tem o tempo todo livre na internet, a hora que você quiser, você vai e volta. Então, essa relação com a forma de entretenimento mudou muito. E isso não é só um impacto nos meios de comunicação, mas isso está dentro da nossa casa. Ou seja, será que nós estamos dando conta dessa mudança toda, dessa tecnologia toda? Ou está mais fácil dizer a culpa é desse adolescente que não quer nada, só quer saber de ficar no celular o dia todo? E é engraçado, Paty, você está falando, porque eu já escutei algumas pessoas falarem assim, mas na minha época eu assistia Vale a Pena Ver de Novo, depois vinha a Sessão da Tarde, depois vinha a Malhação, né? E aí ficava ali a tarde inteira. Hum. Só que vale lembrar que, ok, né? Você tinha um tempo de tela grande, porém, a gente tinha intervalo, então você trabalhava ali a questão do controle inibitório, porque eu precisava esperar aquele intervalo para eu começar a outra, terminar a propaganda para eu voltar a assistir, então ali eu precisava esperar. Se eu chegasse atrasada, eu já tinha perdido uma parte, então eu tinha que Uhum. arcar com essa consequência de ter chegado atrasado. Então ali, de certa forma, dava Educava para... para uma rotina, né? Isso, educava. Né? De alguma forma, não dizer que aquilo ali iria transformar, tudo era muito educativo, não. Mas não dá para comparar o tempo de tela de antes, a qualidade, com o de hoje, porque hoje, assim, você pode assistir um conteúdo atrás do outro, você pode fazer a maratona, né? Você não precisa parar, é um conteúdo atrás do outro. Então, é de um lugar diferente, o conteúdo de antes e o conteúdo de hoje. E vale a pena dizer que os estudos que tem hoje em relação ao comportamento humano e o funcionamento do cérebro é diferente do passado. Hoje você tem coisas que piscam, hoje ele já sabe quais são as cores que são mais atrativas. Hoje ele já consegue analisar o nosso comportamento e já dá para a gente o que a gente precisa. Ou seja, vai capturando cada vez mais nossa atenção. Então é isso, gente, ficar atento, os veículos, eles têm as normas, têm as regras, a gente precisa fazer o contraponto disso tudo, Exato, né? com E não certeza. deixar o adolescente o tempo todo sem filtro. E ainda falando um pouco da série, o que é que ela evidencia mesmo? Porque no próximo bloco a gente vai entender um pouco mais a adolescência. Mas Sim. por que que a adolescência está fazendo tanto sucesso, está causando tanto burburinho? O que é que ela É, traz? ela traz justamente isso, né? As questões existenciais, traz as questões que muitas famílias vivem hoje. Ela traz uma realidade, na verdade, né? Da adolescente que fica no quarto, do pai que é ausente, da mãe que acaba sendo mais submissa. Ela traz uma coisa também da masculinidade, do que é ser homem, do que pode sentir, não pode sentir. A gente vê um pai que a todo momento ele vai segurando ali, né, aquela emoção, apesar de que no início tem uma fase, chega uma hora que ele tenta chorar um pouquinho, mas depois ele segura aquela emoção, porque ele precisa ser forte. Quando a mulher traz para ele, vamos conversar, ele falou, eu já falei que a gente não precisa mais conversar sobre isso, ou seja, existe também ali um pai tentando segurar essa emoção, porque ele precisa ser forte. Não vamos falar sobre isso, ou seja, como se o fato de não falar significasse que o problema iria assumir. Então, eu acho que a série é muito assertiva, porque ele traz as questões que nós vivenciamos. Não é nada absurdo que tem ali. É nossa realidade. E quando a gente vê assim o desenrolar, né, do que aconteceu, a gente fala, meu Deus, né, pode ser o meu filho, né, pode ser Uhum. o filho de um vizinho que eu conheço. Isso não está longe. Então, a questão toda é o seguinte: o que é que podemos fazer hoje para poder ajudar os futuros adolescentes ou os adolescentes que têm hoje a tomar decisões de maneira mais conscientes, né? O que vai acontecer com aquele homem, né, com aquela criança, aquele menino que fala que escuta o não da menina, como aconteceu com o Jamie, Uhum. né? Ele achou que porque a menina estava fragilizada, aquele assassinou, ele podia chegar para ela
e falar assim, vamos sair, que ela iria dizer que sim, mas quando ela virou, falou assim para ele, algo do tipo assim, né, não tô louca a tal ponto de sair com você, né? Ele ficou enfurecido com este não. Ou seja, até que ponto eu dou conta de receber um não de uma mulher, um não do outro? Então, assim, são coisas muito próximas da nossa realidade social. Uhum. Pois é, gente, e entender que o que acontece de forma isolada, né, com o adolescente, o que ele está passando, é algo estrutural, não é só dele, é do sistema familiar que ele Sim, está repercutindo, às vezes ele está trazendo uma demanda que não é dele, mas é da família, e a gente não está olhando só aquela família, não é um problema só da sua família ou do seu adolescente. Hoje a gente está vivendo isso no tamanho, né, isso, macro, né? São isso. muitas E queixas. vale a pena falar, Paty, que não é só o sistema familiar, a gente tem um sistema escolar também aqui, Uhum. funcionando de uma maneira adoecedora. Então, por exemplo, ele sofre bullying na escola. São muitos bullying. E a adolescência, ele é justamente marcado por essa necessidade, ou seja, eu saio do meu núcleo familiar pertencente, né, que eu já disse de alguma forma, normalmente era para se sentir pertencente, mas às vezes acontece dele não se sentir pertencente no próprio núcleo familiar, mas a ideia é, eu vou migrar agora para a sociedade, para um grupo maior. E onde é que eu vou me sentir pertencente? Onde é que eu vou me sentir visto? Onde é que eu vou me sentir amado? Então, os adolescentes, eles saem em busca deste novo lugar para pertencer e ser amado. Então, quando eles não encontram isso, acaba sendo, nossa, avassalador, acaba sendo muito doloroso. E além dele não encontrar esse pertencimento, ele ainda encontrou um outro lado onde ele estava sofrendo com bullying. Ou seja, ele se sentia inadequado. Então, de fato, o adolescente por si só ele já se sente inadequado, né? Aquele corpo grande que de repente assume, né? É aquele corpo do adulto que eu não reconheço em mim. E aí, de repente, ele tem que se haver com tudo isso e ainda tem que ter a capacidade de se envolver em algum outro grupo que é diferente daquele núcleo familiar. Então, foi muito difícil para ele o que ele viveu, né? Quando eles foram aprender a trazer aqueles códigos, né? De ser INC, de ser isso, ele fala, pô, ele se vê à margem de um grupo. Então, de fato, foi muito difícil para ele, mas estou aqui dizendo que nada justifica o ato cometido, né? De você tirar a vida de um outro. Pois é, mas a gente chega a esse extremo e traz esse tipo de temática que é a violência, que é o bullying que acontece dentro das escolas, e muitas vezes em silêncio a criança e o adolescente fica guardando aquilo e ele vai expressar, às vezes, de uma forma trágica, como traz a série. Mas no próximo bloco, nós vamos mergulhar realmente na vida, né, desses adolescentes. O que é viver a adolescência? Quais são as barreiras que ele precisa atravessar? E como a família pode estar junto nesse momento, dando presente, orientando, para que essa seja uma passagem saudável, acima de Isso. tudo. Nós estamos refletindo com você aqui nessa manhã, na Cardeal FM 106.1, com a Adriana Cardes, e nosso quadro, nós temos, né, mensalmente aí um olhar para a infância e hoje um olhar para a adolescência. E quando a gente olha para a adolescência, a gente olha para o contexto geral da Sim, família. sim, O que é que perfeito. está faltando ou o que é que está deixando de acontecer na família para que a gente tenha tantos casos de sofrimento entre os adolescentes e muitos deles indo até para o suicídio. O que acontece, Paty? Quando a criança nasce, ela nasce querendo buscar amor e um pertencimento, e ser vista como ela é. Mas acontece que muitas vezes os pais, eles trazem, muitas vezes não, os pais, os cuidadores, eles trazem uma idealização. Tanto que, por exemplo, a gente fala que a gestação ela dura mais do que 9 meses. Às vezes a família já está tentando engravidar, já tem tempo, ou seja, aquela criança já está ali naquela idealização familiar. Ela já tem nome, ela já tem, não, será que vai aparecer comigo? Será que vai aparecer com você? Ou seja, já tem uma idealização. E aí ela nasce. Então já tem ideia, não, vai estudar em tal escola, vai falar desse jeito, será que ela vai ser médico ou médica? Normalmente é uma profissão que muitos pais acabam idealizando para os filhos. Como é que vai ser? Então já está ali naquela idealização familiar. Só que muitas vezes o que acontece é que, como ser individual e distinto, a criança vai crescendo e vai querendo assumir sua própria identidade. Só que aí os pais precisam viver o luto de entender que aquela criança
não vai corresponder aos meus desejos muitas vezes. E este luto que é o luto difícil, que é isso que aparece na série de adolescência. Você vê Jamie que gostava de desenhar, mas que o pai falava, não, eu só queria que ele, no final o pai até fala, eu queria que ele fosse forte. Mas fosse forte como? Aí, tanto que o pai levava ele para fazer futebol, só que ele não gostava de fazer futebol. E aí, mas ele ia porque ele queria ser visto pelo pai. Ele queria ser amado pelo pai. E aí, quando chegava lá, no futebol, como ele não era bom, ele ficava no gol, ou seja, isso já, de alguma forma, já decepcionava o pai, porque ele ficava no gol, já era uma coisa que o pai não queria. E aí, quando ele não ia bem, o pai olhava para o lado. Inclusive, foi até uma pergunta da psicóloga, o que acontecia quando você não ia bem? Aí ele falou, meu pai olhava para o lado, ele tinha vergonha de mim. Então, isso é muito doloroso, né? Aquela pessoa que é para me amar, não consegue me aceitar do jeito que eu sou. Então, eu vou dar um jeito de fazer o que ele quer para ser amado por ele. Só que tem coisas que acaba sendo muito difícil, porque eu vou em busca de atender aquele amor, para ser visto, mas eu me distancio daquilo que faz sentido para mim. Como, por exemplo, no caso de Jamie, ele amava desenhar. Ele era bom em desenho, mas aquilo nunca foi valorizado, porque o pai queria que ele fosse do esporte. Então, também fica essa pergunta, o que é que eu estou fazendo com as minhas idealizações quando o meu filho, a minha filha, ou aquela criança que está sob os meus cuidados, acaba indo num caminho diferente? Será que eu dou conta de olhar para isso? Né? Será que eu estou deixando ser? Né? Quando eu digo deixar ser, não é ser permissivo, fazer o que quer, não estou falando deste lugar. Eu estou falando assim, será que eu estou olhando, né, para aquela criança, para aquele ser ali, de maneira individualizada? Tem um autor que eu gosto muito, Paty, que é Gardner, que ele fala das inteligências múltiplas. Então, porque hoje a gente vive numa sociedade em que tem como parâmetro de inteligência o QI, né? Que é aquela parte lógica, matemática, enfim. Mas reduzir o ser humano a uma única inteligência é muito reducionista. Ou seja, ou ele é bom na escola nisso, ou então ele não é inteligente. Não. Então, existem outras inteligências, como a inteligência espacial, a inteligência de se relacionar. Então, existem muitas outras. Então, a pergunta é, qual inteligência seu filho mais traz que você percebe assim, para poder potencializar? Porque às vezes a gente está cobrando dele algo que ele não tem nos oferecer. E aí vem justamente essa dor que o Jamie traz. Sobre qual é o sonho, qual é a expectativa minha, né? Eu estou tentando realizar um desejo meu, uma expectativa minha ou outro. E quando isso vai para a mão dos adolescentes, fica muito pesado para eles. Eu nem sei se eles vão ter, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, emocional, estrutura para poder saber lidar com isso. Muitas vezes eles não vão conseguir falar desse sentimento de não estar conseguindo agradar e o medo de não ser amado, de não ser aceito. Aí isso vai aparecer numa automutilação, isso vai aparecer no isolamento, isso vai aparecer numa situação de violência, enfim, né? Então, como é que a gente está lidando com esse universo da adolescência? E isso é bem importante, Paty, que você está falando, porque quando a criança nasce, a primeira instituição que ela vem é a familiar, né? Então, e a gente precisa ajudar a criança a construir esse self, ou seja, a ser quem ela é, a dar para ela recursos para que essa autoestima possa ser validada. Para que quando chega na adolescência, que é o momento de outros questionamentos existenciais, ela possa estar minimamente preparada para esses enfrentamentos. Não estou dizendo aqui que existem receitas que possam ser garantias. Não, quando a gente fala de ser humano, da vida, a gente não tem garantias de nada. Mas a gente entende que existem situações, existem coisas que a gente pode fazer para minimizar futuros problemas, inclusive na parte relacionada de autoestima, de self, enfim, relacionadas a essas questões existenciais.
Bom, e aí a gente começa a ver, ficar atento a alguns comportamentos, né, que a gente faz e que pode maximizar isso. Por exemplo, quando a gente rotula, não é, Adriana, o adolescente de aborrecente, quando a gente não abre espaço para o diálogo, e essa questão que você falou, essas projeções, né? O adulto projeta no adolescente aquilo que ele quer, mas foi uma frustração dele. Ele não conseguiu realizar aquele sonho, então agora eu vou me realizar em meu filho. Isso não existe. E essas relações que muitas vezes a gente já vive ali numa situação conflituosa, de muita violência, como se fosse normal. Falar grosso, cobrar, controlar. E cadê, né, esse trabalho de empatia, né, de escuta que não é desenvolvido dentro dos lares? E aí os adolescentes vão se fechar. Se é um ambiente tóxico, né, É, agressivo, não vai ser um ambiente de acolhimento e de amor. isso. Assim, vale dizer que que a relação ela é construída no dia a dia, com tempo de qualidade, não se relacionar. Hum. É um erro grande achar que porque é um filho biológico, que a biologia por si só ele já traz garantia de boa convivência e do amor. Não. O Hum. amor é uma construção. Ele se constrói no momento que eu estou ali presente com o outro, entregando ao outro que eu tenho mais de precioso o tempo. A Que gente ainda diz isso, mas você é meu filho, você tem que me respeitar, minha mãe, eu sou seu pai, como se fosse uma obrigação. Mas não. como se não tem? Isso não é dado. Isso é conquistado, Nossa. tá? Uhum. Isso é uma coisa que é muito importante que a gente tenha noção, porque não é porque é filho biológico, porque nasceu ali da minha barriga que já está dado. Não, é uma construção, precisa ser cuidado. E aí o que acontece? No momento que você é criança, eu não tenho paciência para brincar, eu não sei o que conversar, e ali acaba se afastando. Quando chega na adolescência, que já tem uma tendência natural do afastamento, é hora de querer recrutar aquela relação, de querer estar perto, mas como assim? Né? É um desconhecido, né? Entre aspas, para mim. Então, aí agora quer vir conversar neste momento, então assim, também não quer dizer que seja tarde, nunca tive conexão com meu filho, está na adolescência, não. Não é também para tirar a esperança de quem não conseguiu se conectar quando criança, mas para alertar aquelas famílias que ainda têm suas crianças em casa e pensar naqueles adolescentes que tiveram, que foram afastados, né? Eu digo emocionalmente das suas famílias, porque o pai ou a mãe, enfim, os cuidadores trabalhavam muito, o que eu posso fazer agora, entendendo que vai levar mais tempo, precisar de mais paciência para me conectar com esse adolescente. Entendeu? Então, a infância é a fase mais importante para que essa conexão aconteça. Só que o que tem acontecido hoje você vai nos restaurantes, criança com Celular. celular. Em casa, na hora da refeição, que é um momento tão importante, tem um tablet, eu tenho a televisão ligada. Uhum. Quando é mesmo que eu vou conseguir desenvolver esta relação com meu Se na filho, hora com que eu o chego em filho? casa, o menino pergunta uma coisa, você, peraí, daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente Ou então tá conversa. no celular. Peraí, tá, vai falando aí que eu tô te ouvindo, tô prestando atenção, viu? Mas é porque eu tô tentando aqui responder uma coisa aqui. Quer dizer, tá visível que não tá tendo espaço. E aí a criança fala, tá, depois a gente fala, e esse depois é nunca. É nunca. E E vai isso que é o ficando triste cada da vez mais vida. distante. Então, como é que a gente reverte isso, tá? A gente está num momento, inclusive, especial aqui de renovação, né? Nós vamos celebrar a Páscoa. Sim. É um momento de deixar ir coisas que a gente não quer mais, de deixar morrer o velho, aquilo que dói, aquilo que causa dor e sofrimento. A gente precisa passar da sexta-feira aí da paixão para chegar a viver o domingo de Páscoa de uma experiência nova, né? Bonita. É possível. Se foi possível vencer, né, momentos difíceis e viver a alegria da Páscoa, vamos trazer então esse espírito que estamos vivendo nessa semana aqui, para os nossos lares, para as nossas famílias, para a relação com os adolescentes. Então, o que seria? Quais seriam as práticas para gerar mais essa conexão com a infância e a adolescência? Paty, eu acho que a primeira assim, coisa que ajuda muito a gente conectar com as crianças, com os adolescentes, primeiro é a gente deixar as nossas certezas de lado e as nossas idealizações para a gente poder escutar, enxergar com olhos de quem quer ver aquela pessoa que está na nossa frente, tá? Aquela criança, aquele adolescente que está na nossa frente. É se conectar, quem é este que está na minha frente, tá? Que este é um desafio maior. E parar ali para escutar. Uma escuta realmente assim, deixa eu ver o que ele está tentando me dizer quando ele fala que minha vida está uma droga. Mesmo quando ele tem as necessidades básicas atendidas. Porque vale dizer que a necessidade de alimento, né, de se vestir, ela é tão importante
quanto a necessidade de amor. Então, não significa dizer que, porque ele está alimentado, mora num lugar bom, tem ali uma estrutura familiar, né, que tem um papai, que tem uma mamãe, que já está dado tudo para ele. Não. Então, por exemplo, agora que a gente está entrando na Páscoa, que é marcado por um ovo de Páscoa, ao invés de achar, vamos comprar um ovo de Páscoa ali pronto e dar, vamos fazer aqui um chocolate, vamos derreter. Como é que a gente pode fazer nosso ovo de Páscoa juntos? Né? Então, eu estou trazendo isso, mas ao invés do comprar pronto, o que pode ser construído junto? Porque ali você vai gerando conexão do que você gosta, vamos fazer, né? Por exemplo, uma pizza, gosto de pizza, ao invés de comprar pronta, vamos montar aqui uma pizza. Isso vai criando conexão, isso vai criando relação. E entender que relacionamento é como se fosse uma conta bancária. Eu vou ali, tempo de qualidade, de escuta, eu vou colocando ali naquela continha bancária. A partir do momento que eu preciso chamar a atenção ou dar um limite, eu posso tirar desta continha e falar assim, não, agora não está legal o que você está fazendo, porque também não é sobre deixar fazer o que quer. Mas eu tenho uma moral para chegar e falar. A gente fala aquele túnel do amor, o túnel tá cheio, né? Exato. O túnel do amor tá cheio. Agora, se o túnel tá vazio, vai tirar o quê de dentro? Exatamente. Então, foi colocando todo jeito. Então, esse túnel, ele vai estar cheio, vai estar uma hora, até ele transborda, é maravilha, né? Que tá transbordando de tanto amor. Mas se ele tá ali com um déficit, ou ele tá sem nada, é essa hora que você vai precisar para aquela chamada mais direta, né? Como é que você faz? Fala assim, não vou chamar porque eu estou dando tão pouco, eu estou dando nada, eu estou tão ausente, tenho sido tão agressivo, grosso, porque eu não vou nem pedir, deixa fazer. E olha o perigo dessa relação, né? Exatamente. Quando chega nesse ponto. E tem uma questão, sabe, Paty? Quando nasce uma criança, normalmente os cuidadores, né, o pai, a mãe, enfim, os outros cuidadores, acreditam que precisa de uma casa maior e de um carro melhor. E começam a trabalhar mais. Sendo que, na verdade, o que aquela criança vai precisar é de mais tempo de qualidade de amor. Mais presença, de né? mais presença, que é isso que vai fazer a diferença. Porque se você for perguntar a uma criança, né, você gostaria de ter mais presença do seu pai, da sua mãe, do seu cuidador que está ali? Ou você gostaria, morando num lugar menor, tendo um carro mais simples? Ou você gostaria, ou uma vida mais simples, né? Porque a gente, às vezes, tem pessoas que não têm condições. Ou você preferiria que ele tivesse um carro melhor, uma casa maior, uma condição de vida melhor, mas ficar mais ausente? Com certeza. É a presença que faz diferença. O que faz diferença na vida de qualquer pessoa é a presença, é uma escuta ativa, é uma empatia, um olhar para dizer, vem cá, me fala aqui o que está acontecendo, por que sua vida está uma droga? Esse poderia ser um período para a gente retomar isso. Algumas famílias ou estão vivenciando as celebrações, né, as cristãs, católicas, da Semana Santa, tem todo um rito, mas tem também a parte cultural, do encontro, do almoço, da festa, do chocolate. Alguém pode estar viajando, porque a gente vai ter um feriadão aí até o dia 21. Esse momento de conexão, tirar um pouco o celular, quem sabe, desses dias, né? Sim, perfeito. Tira um pouco o celular desses dias e aproveita, faz realmente essa passagem, a gente faz jejum de tanta coisa, fala, não vou comer peixe, não vou comer carne, porque eu vou fazer jejum, que é a Páscoa, é a Semana Santa. Então, vamos jejuar um pouco de tecnologia esses Adorei dias. essa ideia, Paty. Acho que vai ser ótimo. Dar esse tempo, né, da tecnologia, o que eu posso fazer ali, junto com a criança, com o adolescente. Será que é ler um livro? Será que é jogar um jogo de tabuleiro? Tem uma coisa assim, eu escuto, né, que na clínica da parentalidade, até na clínica, mas eu não gosto de brincar, não gosto de jogar. Tenta relembrar na sua infância do que você gostava de brincar. Porque aí fica menos desafiador encontrar algo para que possa se conectar. Sim. Então, por exemplo, né, na minha época de criança, eu jogava muito War. Amava jogar War. Então, se for para brincar de War com os meus filhos, é muito mais fácil de brincar. Eu gostava muito de brincar de cara a cara, então eu já comprei para brincar com os meus filhos, porque é um jogo que eu gosto de brincar, que eu recordo da minha infância. Então, assim, a pergunta é, o que você gostava de fazer na sua vida de adolescente, na sua vida de criança, e que você pode resgatar agora para usar ali com seu filho, com sua filha?
Então, vamos lá. Passos, né, gente? Não é receita de bolo, mas algumas Não, dicas práticas que você pode colocar. A escuta ativa, você falou, esse tempo de qualidade, ouvir. A criança ou adolescente vem com uma queixa, com uma fala, trouxe alguma coisa nova da escola, para ouvir mesmo. Ser uma referência, os pais estão deixando de ser referência, eles estão buscando no chat GPT ou no Google as informações que poderia estar recebendo de casa, né? Quem são os isso. maiores educadores? Isso é importante, Paty. Voltando ainda à questão dessa escutativa, né, do ouvir os sentimentos, é muito importante que a família tenha o hábito de expressar os seus sentimentos. Hum, Porque, assim, para que eles possam também se vulnerabilizar, os cuidadores responsáveis precisam também se vulnerabilizar. sim. Falar, olha, eu estou chateado, estou me sentindo triste. E não achar que tristeza é sinal de fraqueza. Ouvir e validar, né? Tá, tudo bem, reconhece que você tá Isso. bem. Diz, isso é qualquer coisa, que nada, isso vai passar, deixa para lá, não, validar. E às vezes, como você diz, né? Fica sempre interrompendo a fala, o adolescente vai trazer uma coisa, eu já sei o que você vai falar. Nem precisa dizer, porque eu já sei. Isso. Não dá espaço, né? Tem até um livro bem interessante, que é um livro lindo que eu uso na clínica, que chama assim, O Pai que Lia Pensamentos. É Hum. muito lindinho esse livro, porque era o pai que, não, eu já sei que... A criança começava a falar, ele fala, mas eu já sei o que você quer, eu já sei o que você quer. E no final, é muito lindo, ele fala assim, pai, eu só queria que você me ouvisse. Pois é, E não olha só, antecipar, não achar que você já sabe o que eu quero. já sabe tudo. E em relação a essa questão de ser referência, isso é muito importante, porque quais são as referências que os nossos filhos hoje estão buscando, principalmente na entrada da adolescência. Porque eles precisam de uma referência para que possam seguir na vida. E nós precisamos ser essa referência, essa base na infância, e de alguma forma continuar depois, para que eles possam perceber, não, que modelo é esse que eu tenho dentro da minha casa, para que eu possa seguir diante. E não deixar, porque assim, quanto mais ausente a gente fica, mais as crianças e adolescentes vão buscar referência nas redes sociais. Verdade. E aí, quem são essas referências nas redes sociais que eles estão buscando? Agora, quando o pai diz, mas eu não tenho tempo, estou trabalhando e tal, então essa presença que você fala, que essa presença emocional, muitas vezes ela supre a presença física. O que seria isso na prática? Ó, quando a gente fala de presença, muitas vezes acha assim, mas eu tenho que ficar o tempo inteiro, passar uma manhã inteira, com todos os dias, né? Porque, inclusive, já tem hoje pesquisas que mostram que não necessariamente aquela mãe que está ali, quando eu digo a mãe, é porque normalmente é a mulher quem fica em casa para o marido trabalhar, assumindo a responsabilidade da maternidade e da casa. Que fica ali em casa o dia inteiro, mas que não necessariamente ela está tendo um tempo de qualidade com a criança ou com o adolescente. Por quê? Porque ela está tão envolvida nos trabalhos da casa, em fazer a comida, em organizar a casa, que também não está tendo essa conexão. Então, às vezes, não precisa ficar 5 horas, gente, 4 horas ali o tempo inteiro, às vezes 30 minutos por dia. Vamos sentar aqui para jantar, sabe? Essa coisa de jantar em comunidade, jantar em família, ele é muito simbólico, sabe? Ele é muito importante para essa interação, para essa relação social. Enquanto mamíferos, nós somos seres sociais, a gente Uhum. precisa viver em bando. Exatamente. E pois é, e ter essa força, né, do grupo, da família. E outra coisa importante também, fortalecer essa autoestima. Por que esse adolescente ele está tão buscando fora essa validação, alguém que ame, né, tão desesperado por amor, por acolhimento, por olhar e por escuta fora? Talvez não esteja tendo isso dentro da própria casa, né? Porque Isso. no momento que ele tem isso em casa, ele não vai buscar, mesmo se for buscar fora, ele já vai ter uma referência. Assim, é comum, quando você chega na fase da adolescência, ou assim, a saída do olhar do núcleo familiar para buscar as relações Uhum. fora daquele seio familiar. Esse é o movimento que se faz. Então, essa busca de amor, ele acaba continuando. Mas quando você tem aquela criança, aquele adolescente tem uma base familiar, já tem uma autoestima minimamente construída, já sabe quem mínima é do mundo, ou seja, porque teve um outro que conseguiu olhar para ele, validar ele do jeito que ele era, sabe? Estar ali junto com ele vai mais preparado. Não significa dizer que também não vai correr risco de sofrer bullying, não vai correr risco de sofrimento. Não, é isso que eu estou dizendo. Não tem nada Sim. dado, nem se tem garantias. Mas ele vai A ter gente, mais repertório, né? exato, ele vai ter Uhum. mais repertório de vida. Então, quando a gente fala na parentalidade, na clínica, a gente fala de probabilidade. Tá? Então, não tem garantia, mas tem coisas, tem ações que nós fazemos que colaboram
mais do que outras, né? Uhum. Então, isso que é importante, conexão, escuta, tempo de qualidade. Então, tudo isso, aceitar quem aquela criança é, quem aquele adolescente é, do que ele gosta, o que ele gosta de Sim. fazer, né? Então, não é ser permissivo, Uhum. mas é entender quem é aquele ser que está na minha frente. E entender também, por fim, já começamos falando de uma série de tempo de tela, vai estar todo mundo aí no feriadão, em vez de deixar os meninos o tempo todo, gente, só vendo série, série, série em todo feriado, jogando o tempo todo, vamos pensar em programas com a família também Isso, nesse feriado, fazer essa ceia da Páscoa algo realmente, algum momento de conexão, tira um pouco dessa tela, né, e controla, não sei se controle seria a palavra, mas um acompanhamento do que os jovens estão, adolescentes estão consumindo dentro isso. daquele celular. Eles não estão seguros dentro do quarto com o celular na mão. Não, não estão, gente. Sabe o que está acontecendo? O que a gente Hum. escuta muito? Ah, mas tem a privacidade dele. Esse, Essa tal dessa privacidade. Tá? Ah, porque antigamente tinha um diário. Mas, gente, quando você tinha um diário ali, aquela privacidade que escrevia, tudo que acontecia ficava entre você e o diário. Né? Não, não tinham outros ali entendendo como você funciona. Mas na internet é, é um mundo, é um mundo muito esperto. É um mundo onde se está coletando todos os dados e é um mundo onde as indústrias tecnológicas estão conhecendo mais dos nossos filhos do que a gente mesmo. Eles conhecem cada passo dos nossos filhos, entendeu? Então, realmente, é privacidade que a gente está dando, né? Ou seja, é privacidade até que ponto? quando me deixa aqui, deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar na minha, tô na minha, tô vendo que minhas coisas Tô são aqui quietinho. tô aqui quietinho, tô aqui na minha, ó, pode fazer suas coisas que eu tô na minha aqui, tô vendo meu vídeo, tô vendo minha live, tô me conectando aqui com meus youtubers. Sim, mas quais são as informações que eles estão recebendo ali? Que valores estão Isso. sendo passados ali para que ele possa construir também essa personalidade, né? É, exatamente. É Tá o bom. cuidado que você tem que ter, Paty. É sobre Então, isso. tem jeito, é trabalho, é tarefa, mas vou perder tempo, não, gente, isso é um investimento, né? Estamos Exatamente. construindo pessoas e queremos que essas pessoas sejam pessoas ok, né? Não só para ser bom, bem visto pela sociedade, mas que elas estejam felizes, né? Seguras e tranquilas. Deixe sua É isso. mensagem final aí para os pais, para as mães. Quem ainda não viu, quem sabe pode ser também uma boa pedida, ver a série Adolescência juntos, comentar sobre isso. O que é que você recomenda, É, Adriana? eu recomendo assim, ó, Ah, em relação a ver a série. Eu acho que antes de. Porque tem algumas famílias vendo a série com adolescente. tá. Eu acho, eu Uhum. acho, né? Cada um interpreta de um jeito. Que o ideal mesmo seria os cuidadores assistam sozinhos, Tá, tá? Assistam, façam suas análises, né? Vejam, assim, o que te impacta ali sim. e por que te atravessa. O que é isso atravessa? O que te atravessa. E reflita sobre isso. E o que você pode fazer hoje, para poder minimizar os problemas no futuro. E desejo aí que todos possam ter uma excelente Páscoa, tá? Que seja um momento assim de muita reflexão e, e assim, de muito acolhimento. Isso. Empatia e amor. Acho que a grande Empatia e amor, palavra dessa semana é o amor, né, gente? E é assim que a gente fica, a gente não desiste dos nossos filhos, da nossa família. Difícil é, tá complicado para todo mundo, mas estamos aqui juntos. E se precisar também, procura ajuda, né? Ajuda Sim, técnica qualificada que pode te ajudar a atravessar esse momento, muitas vezes uma via crucis desse relacionamento, mas a gente acredita que a Páscoa também dentro da família, no sentido de celebrar o novo, isso é possível, independente da Páscoa cristã, católica, a Páscoa da renovação. A gente quer acreditar nisso também. Obrigada a todos que fizeram o programa com a gente. Marquinhos obrigada. Santiago, feliz feriado para vocês. Sexta-feira, amanhã, não teremos o programa, temos uma programação especial da Rede Excelsior de Comunicação, que é uma emissora do Grupo da Arquidiocese de Salvador. E na segunda-feira é feriado, mas estaremos aqui com o programa Em Sintonia, terça-feira, ao vivo, com a nova programação para você. Beijo grande. Ótimo final de semana, feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa a todos. Muito obrigada.